você que nos acompanha em mais um episódio do podcast Diálogos Federativos, o podcast da Associação Brasileira de Municípios. Meu nome é Camila e hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o secretário Vitor Ricciardi, secretário de Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo, e a gente vai ter uma conversa sobre bem-estar animal. Secretário, muito bem-vindo ao Diálogos Federativos, podcast aqui da BM. E fala um pouquinho para a gente sobre quem você é, qual a sua função dentro do Estado, como é a sua experiência enquanto secretário de Estado de Meio Ambiente, e seja muito bem-vindo. Camila, primeiro, obrigado por estar me recebendo aqui, representando, o Estado do Espírito Santo, a gestão do nosso governador Ricardo Ferraz. É um papo que é muito importante para o Estado, que é a questão do bem-estar animal. Também agradecer os ouvintes, os prefeitos e gestores municipais que fazem a política acontecer na ponta, que a gente sabe que a vida acontece nos municípios. Ali no Estado do Espírito Santo, o nosso governo, a gente tem orgulho em dizer que nós somos um governo municipalista. Nós acreditamos que a construção, a gestão tem que se fazer em conjunto com os municípios, e não o Estado fazendo da forma como acredita que é melhor. Porque quem conhece o território, quem conhece as pessoas, é o prefeito, são os vereadores. Então, da nossa parte, é um orgulho estar aqui falando um pouquinho de bem-estar animal. Eu sou o Vitor Ricciardi, estou como secretário de Meio Ambiente do Estado do Espírito Santo, mas já fui subsecretário, já passei, gosto de dizer que eu já passei por todos os setores do governo. Desde compras, então, assim, fazer política e atuar como gestor, para mim, é fazer com que a coisa aconteça na ponta, na prática, que a política aconteça chegando o serviço no CPF da Dona Maria, no CPF do seu João, fazendo com que, no caso do bem-estar animal, a gente consiga levar castração, consiga levar vacinação para a casa das pessoas. É muito interessante, secretário. Muito obrigada. E como tem sido a sua experiência na secretaria? O senhor chega já com muita experiência. Como você acha que essas suas experiências prévias podem acrescentar no seu papel enquanto secretário do Meio Ambiente? A construção de uma política pública, ela passa muito por articulação. Mas a gente não pode pensar a articulação como um fim em si mesmo, e sim como algo que vai fazer, como eu disse, faça com que aquilo que a sociedade está querendo chegue de fato na vida dela. Então, quando a gente está falando de bem-estar animal, a gente não pode ficar só na parte do planejamento. Nós temos que construir de forma que aquela dor daquela pessoa, daquele munícipe, daquele cidadão, no caso capixaba, seja endereçado. Então, o que nós fizemos, aí também por já ter passado por município, ter tido uma experiência no município, o que nós fizemos? Nós fizemos um mapeamento das prioridades. O que é mais urgente para as pessoas que enxergam, os pets, no caso aí vamos dizer a fauna doméstica, cão e gato, às vezes como membros da família. Era controle populacional, castração e também vacinação, que era algo que nunca era feito em nível estadual, e sim só dentro dos municípios. Então o Estado, entendendo também que precisava fomentar esse tipo de serviço, em conjunto com os municípios, criamos o programa Pet Vida, que é um programa que começou com uma forma de repasse de recursos para os municípios executarem as políticas públicas, de bem-estar animal. A gente passou também a executar aquela atividade em consonância com o município, de forma conjunta. Muito interessante. O senhor pode falar um pouquinho mais para a gente sobre o programa Pet Vida? A gestão de vocês tem focado bastante em iniciativas voltadas para o bem-estar animal, né? O programa Pet Vida ele foi criado na gestão do nosso eterno governador Renato Casagrande, junto com o meu antecessor, meu amigo Felipe Rigoni, que eu fui sub do Felipe, e esse programa ele teve um viés de controle populacional e de melhoria da qualidade de vida dos pets. O que é isso? Exemplificando, nós entendemos que a vida começa no município. Os animais transitam pelos municípios e estão na casa das pessoas que moram nos municípios. Então nós chamamos os 78 municípios do estado e falamos assim, o que é que vocês precisam? Obviamente, o prefeito falou, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de estrutura para conseguir levar essa pauta
à frente aqui nos municípios. Então a gente fez um chamado Fundo a Fundo, que foi o primeiro do Brasil. Agora o governo federal até criou um Fundo a Fundo, tem acho mais ou menos um ano. E o que é o Fundo a Fundo? Basicamente é a transferência do recurso, do dinheiro, do Fundo Estadual de Meio Ambiente para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Mas para ter essa transferência, o município ele tem que se comprometer com algumas atividades, que aí a gente fala que é a parte da gestão, que é, eles têm que apresentar um plano de trabalho falando, eu vou fazer X castrações, eu vou fazer X vacinações. O prefeito, né, a prefeitura, ela tem que mostrar para o Estado como que eles vão executar aquele dinheiro, como que eles vão levar a política pública para a gente estar acompanhando, né, e a gente saber que aquele investimento de fato está chegando para a Dona Maria e para o seu João. A gente no Estado a gente preza muito nessa parte de gestão de não ficar só discutindo o sexo dos anjos, a gente quer ação, quer medidas executivas, quer que as coisas aconteçam. E isso foi um sucesso, né? Foi um aprendizado, na verdade, porque no primeiro ciclo do PET Vida, que aconteceu em 2024, 33 municípios participaram. Menos da metade dos municípios capixabas quiseram participar. Deu tão certo, a população abraçou tanto, a proteção animal em especial nos ajudou tanto, que no segundo ciclo, 65 municípios aderiram ao programa. Só que a gente viu que a gente precisava evoluir. Então, a partir de 2024, nós começamos a trabalhar uma proposta inovadora no Estado, que foi, nós nivelamos a política por cima, nós qualificamos o serviço de castração, não focamos em quantidade, para a gente não era interessante fazer milhares de castrações em um curto espaço de tempo e colocar em risco a saúde dos animais. Porque quando você diminui o tempo e aumenta o número de castrações, Camila, a tendência é que cachorro e gato vão morrer. Sim. E como é que fica uma pessoa que tem um animalzinho que faleceu por causa de uma falta de cuidado do poder público? Então, nós levamos em consideração esse contexto e fizemos uma ata de registro de preço, colocando um serviço premium. Nós inovamos porque a gente colocou uma estrutura de cuidado com o animal que não existe em nenhum local do Brasil. E selecionamos, né, um operador com experiência necessária para fazer o negócio ficar bonito de verdade. E a nossa aposta deu certo, porque o programa é um sucesso estrondoso. Eu estou com lista aqui para levar o carretão do Pet Vida, já estou com a agenda fechada até agosto. E a gente sente isso assim, quando a gente presta um serviço de qualidade, a população abraça, as pessoas, esse sentimento, ele retorna para dentro do governo. Isso nos ajuda a construir a política pública e nos incentiva a evoluir cada vez mais. Entende? E os municípios abraçaram essa ideia da execução também na ponta. Então isso fez com que, assim, hoje é um dos principais programas do governo do Estado, né? O carretão do Pet Vida, como é chamado. Assim, as pessoas pedem muito por isso, prestam depoimentos maravilhosos. Nós já fizemos mais de 5.000 castrações e não tivemos nenhum óbito, nenhuma intercorrência. Tudo pela forma como nós construímos em conjunto com os municípios. E pelo cuidado que vocês têm tido com esse serviço especializado, né? Você trouxe um dado que eu achei muito interessante, que é, em relação de um ciclo para o outro, o número de municípios que aderiram à iniciativa praticamente dobrou, né? Uhum. Muito interessante. E como vocês acham, com base nessas observações que vocês já fizeram ao longo desses ciclos anteriores, qual o impacto que isso tem tido dentro da realidade dos municípios no Espírito Santo? Isso é um fato extremamente interessante, porque quando nós começamos o Pet Vida, a maioria dos municípios não tinham setores de bem-estar animal estruturados. Não tinham médicos veterinários, não tinham nem servidores destacados para falar ou cuidar do bem-estar animal. A pasta ou ela ficava na saúde, ou ficava meio jogada, não davam atenção principalmente para os protetores.
com a vinda do Pet Vida, um dos requisitos para o município poder aderir ao nosso fundo a fundo, para receber o recurso, é ter uma estrutura, um médico veterinário responsável por cuidar dos animais. Isso gerou uma estruturação da pauta dentro dos municípios. Se começou a criar, como eu gosto de chamar, a cultura do bem-estar animal. Os prefeitos e os servidores, e até a população, começou a enxergar a proteção, né, o bem-estar animal, o cuidado com o cachorro, com o gato e os outros animais, com o cavalo, como políticas importantes no dia a dia delas. Se você for falar de bem-estar animal, a gente está falando de uma pauta que ela é efetivamente discutida com profundidade há no máximo 5 anos. E a evolução que nós estamos tendo é fruto dessa consciência das pessoas. E como eu falava, vou repetir isso como mantra, porque é algo que eu acredito muito. O nosso programa só dá certo porque a gente faz com os municípios. A gente consegue levar a política porque o município ele consegue fazer a mobilização das pessoas. O município consegue identificar quem é o público prioritário e também nos alertar dos aproveitadores, porque tem gente que gosta de se aproveitar dessa pauta. Então, assim, esse sentimento de crescimento, hoje a gente está discutindo a criação de hospital público veterinário, nós estamos discutindo, tem municípios pensando em criar secretarias de bem-estar animal, tudo por causa de um programa que vem sendo feito com muita excelência, principalmente com o carretão do Pet Vida. Eu acho que eu até tinha uma pergunta, depois que eu acho que você já respondeu, mas que eu gostaria de te ouvir um pouquinho mais sobre por que a sua gestão, você pessoalmente, assim, por que vocês escolheram abraçar a causa do bem-estar animal com esse engajamento, dando tanta atenção assim? O governo, qualquer governo, pelo menos é uma forma de atuação que é sempre repassada pelo governador Ricardo Ferraz e também anteriormente pelo Renato Casagrande, não é o governo que pauta o que deve ser feito para as pessoas. É a sociedade que pauta o governo. Nós endereçamos aquilo que a sociedade entende como importante. Óbvio que dentro de uma visão técnica tem coisas que nós vamos fazer independentemente de ser provocados. Mas o surgimento das políticas públicas de qualidade, elas acontecem vindo do povo. E essa demanda ela chegou de forma muito forte a partir de 2022 da proteção animal, dos protetores e protetoras que fazem a pauta acontecer. Então, assim, quando essa demanda chegou, nós começamos a estudar, a estruturar. E se a gente está falando já de 3 anos atrás, a gente não tinha grandes programas no Brasil de proteção animal. Mas nós começamos a estudar e entender que para a gente conter, né, o número de nascimentos muito superior à média mundial de cães e gatos, a gente precisava de um programa estruturado de controle populacional de qualidade. Porque vocês vão ver muitos aventureiros falando que assim, não, vou fazer aqui milhares de castração em tempo recorde. Isso não funciona. Isso só vai diminuir a importância da pauta, porque os animais vão morrer, as pessoas vão ficar com raiva e vão culpar aqueles que estão ali conduzindo a pasta. Então, antes de tudo, cuidar do bem-estar animal é ter responsabilidade primeiro com os animais, depois com as pessoas. O animal ele não é algo ali descartável. Exatamente. E seguindo nessa lógica do que você trouxe, a partir do momento em que você faz, por exemplo, essa castração em larga escala, sem um cuidado devido, você acaba direcionando, gerando um outro problema futuro de médio e longo prazo, que é mais difícil de ser revertido. Se você não cuidar, né, os entes públicos, seja Estado, município ou União, não dá importância para a pauta animal, tem uma consequência básica, que é uma piora na saúde pública. Quando a gente não trata o quantitativo de animais que a gente tem nas ruas, isso
aumenta as zoonoses, que são as doenças que passam do animal para o ser humano. A gente está falando da esportricose, que é uma doença que o gatinho pega e se ele arranhar um ser humano, ele vai passar para o ser humano. Né? Nós estamos falando de outras doenças que acometem os cãezinhos. Então, tratar o bem-estar animal também é cuidar da saúde pública. Sem contar, obviamente, que os casos também do animal acabar mordendo uma pessoa ou dos animais se reproduzirem de forma desenfreada, as doenças que os animaizinhos acabam pegando, que não são zoonoses, mas que eles sofrem muito. Teve um episódio no estado de muitos animais que pegaram sinomose, quase todos os animais de rua de uma cidade pegaram sinomose, que é uma doença que o cãozinho sofre muito, e isso impactou muito aquela população. Então, controle populacional é realmente um ato de amor. Você está cuidando do animalzinho ali, cuidando também do dono, da dona ou da população que vê aquele animalzinho como parte da família, como são os cães comunitários. Todos nós aqui vimos o que aconteceu no caso do cão Orelha, que era um cão comunitário, que foi covardemente assassinado e gerou aquela comoção que gerou. Sim. Isso mostra o quê? Que a sociedade elencou o bem-estar animal como algo importante para a vida delas. Então não cabe a mim, não cabe ao governador, não cabe ao prefeito diminuir essa vontade do povo. Cabe a gente construir uma política pública de qualidade para endereçar aquilo que a pessoa queira. É ótimo. E realmente não poderia ser diferente, né? Dada a importância que esses animais têm para as famílias, para as pessoas, para a comunidade, para o meio ambiente em si. E aí, ainda nesse sentido, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho mais sobre qual a relação entre o bem-estar animal e o meio ambiente. Hoje está cada vez mais ligado, né? Está chegando num ponto que alguns governos já até criaram, algumas prefeituras estão criando as secretarias de bem-estar animal. Mas quando a gente está falando do animal e do meio ambiente, o animal ele faz parte do território, assim como o ser humano faz parte do território. Cuidar do animal é cuidar do meio ambiente, porque esse animal, se ele não for endereçado de forma correta, com qualidade, ele vai caçar, ele vai predar, ele vai espalhar doença para dentro das nossas unidades de conservação, para os outros animais. Ele vai, como eu disse aqui, ele vai passar por o ser humano, que também é parte integrante do território ambiental. Eu gosto de falar, né, que de fauna, da fauna estrito sensu e da fauna doméstica. Cuidar de cão e gato, endereçar políticas públicas para esses animais, é cuidar da fauna doméstica, que também faz parte da nossa biodiversidade. Então, biodiversidade, fauna, flora, esses conceitos, o animal está inserido dentro disso. Então, as políticas públicas de proteção da fauna passam pela proteção da fauna doméstica. E o cuidado com eles é tão importante quanto o cuidado com o ser humano. Com certeza. É isso. Muito obrigado, secretário. Mais uma vez, foi um prazer conversar com você e te receber aqui no Diálogos Federativos. E antes da gente encerrar, eu queria passar a palavra para você, perguntar se você tem mais alguma consideração final para fazer, algum comentário. Não, queria primeiro agradecer vocês que estão nos ouvindo, agradecer a Camila aqui por me ajudar a passar um pouquinho da experiência do Estado do Espírito Santo e deixar um recado para os meus amigos protetores do Espírito Santo. Sem vocês, essa pauta não estaria acontecendo e não teria acontecido. Vocês fazem a pauta acontecer, a gente sabe todas as dificuldades que vocês estão passando, mas nós vamos perseverar e vamos evoluir cada vez mais, porque podem contar comigo, com o governo do Estado, porque logo, logo nós vamos ter mais novidades e mais evolução para o nosso cuidado com os nossos animais. E esse foi o nosso episódio do Diálogos Federativos, junto com o secretário Vitor Ricciardi. Muito obrigado, secretário, e muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça de seguir a Associação Brasileira de Municípios nos canais oficiais, e muito obrigado.